identificação e o esclarecimento, de forma muito simplificada, do que são as leis universais. Muito obrigada. O que são as leis universais? Eu tenho apenas 30 minutos para um assunto muito profundo que eu vou tratar de forma sucinta, mas no caso de dúvidas, vocês podem perguntar ao final e nós também pretendemos colocar uma caixinha de sugestões aqui, onde vocês podem colocar as dúvidas e também sugestões para novas palestras, né? É bem positivo. Bom, o que são as leis naturais, né? As leis universais. As leis universais, elas são as leis naturais que foram criadas por uma inteligência suprema que, não importando o local e nem a dimensão em que se encontram, obedecem os mesmos princípios e atingem a todos. São leis imutáveis, são leis criadas pelo, como cada um quiser falar, eu falo Deus. Mas para alguns é o engenheiro do universo, luz suprema, criador supremo. E essas leis, elas foram definidas pelo criador do universo. São leis que não mudam, elas são propostas e são desenvolvidas de forma constante e imutável. O interessante das leis universais é que, assim, as pessoas se perguntam aonde elas estão escritas, porque as leis que Moisés trouxe estavam escritas lá numa tábua aonde vieram as leis propostas por Deus, ou melhor, definidas e colocadas por Deus. Mas as leis universais, as que regem o universo, elas estão em nossa consciência. Nós pensamos que não as sabemos, mas como somos criação divina, como somos parte deste universo, estas leis, elas estão sim na nossa consciência. Nos basta o pensamento com foco positivo para nós entrarmos na sintonia com a espiritualidade superior, ou melhor, os intermediários para o Criador. Então, nós conseguimos, a partir do momento que sintonizamos a nossa mente, focamos o nosso pensamento, entrar em contato, em sintonia com a espiritualidade superior que nos leva até o Criador. Espiritualidade superior, sim. Jesus é o governador de todo esse planeta e ele tem intermediários que podem auxiliá-lo e nos auxiliar, porque às vezes nós não focamos da forma que devemos, mas o exercício ensina, então temos acesso com a espiritualidade. E obrigatoriamente, tendo acesso com a espiritualidade superior, nós temos acesso ao Pai Criador, ao Deus nosso Criador. Devido à elevação que se alcança com a adoração vinda verdadeiramente do coração. Então, nós temos no acesso ao Pai um item importantíssimo, que é a nossa capacidade de abrir o nosso coração. Uma coisa muito simples e que é o que nos dá verdadeiro acesso ao Criador. Como nós vamos falar um pouco de oração lá adiante, neste momento nós vamos ficar só com o coração, tá? Estas leis universais, elas são as leis básicas que são a de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Isso foi retirado, é claro, das palavras de Allan Kardec, não são minhas, tá? As leis universais, elas referem-se às leis naturais, elas referem-se aos 10 mandamentos. Nós sabemos que foi tirado lá pela mediunidade de Moisés, foi trazido para ele os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, por menos que pareça, contém a base
igual e aproximada das leis que são chamadas de universais. Por quê? Se nós formos aprofundar um pouco, as leis universais, elas são consideradas como 21 leis, né? Leis físicas, leis de moral, várias leis que nós podemos sintetizar. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele pôde sintetizar, ele pôde trazer de uma forma mais afunilada, porque quando você tem que falar os 10 mandamentos, respeitar pai e mãe, todas aquelas leis, elas foram colocadas de uma forma de melhor entendimento, porque nós precisamos ter um melhor entendimento do que nós compomos. E o que é que nós compomos? Nós compomos o universo. E se nós compomos o universo, nós não vamos seguir apenas leis materiais, nós vamos seguir leis universais, leis naturais, e ele sintetizou com seu magnetismo e a sua inteligência maravilhosa para que nós tenhamos mais condição de acesso. Tá, tudo isso, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, vieram numa época em que o ser humano, pelo seu primitivismo, tinha maior dificuldade de entendimento e não tinha um trabalho de sensibilidade para o coração, para a alma, para o entendimento do que Moisés trazia. Alguns, sim, mas a grande maioria não. E essa sintetização das leis, dos 10 mandamentos, ela ocorre a partir de Jesus. Por quê? Porque Jesus vem trazer as leis morais para o entendimento, para um exercício mais aprimorado do que era necessário se saber sobre as questões universais. Mas não. Jesus, por vezes, ele teve que se utilizar de parábolas para passar leis, para passar ensinamentos. Por quê? Eu não sei se cabe ao entendimento de todos, mas um conceito muito básico: Jesus não jogava pérolas a porcos. Ele não desperdiçava energia e conhecimento. Por isso, a síntese dos 10 mandamentos, que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Então, na verdade, uma das leis da adoração, uma das leis universais é a adoração. A adoração é aquela lei que nos unifica ao respeito a um Deus. Porque durante muito tempo houve o politeísmo, adorava-se o sol, adorava-se a lua, adorava-se o mar, tudo virava Deus, né? E a lei de adoração, ela nos coloca na posição de adoradores de um único Deus, de um único Criador, tá? Por que isto? Porque Ele criou o universo, criou a natureza, criou a todos nós e os deuses eram adorados por partes. Essa unicidade, este nome unicidade, ele se encontra também em outras leis, que são as leis herméticas. Só que se nós analisarmos friamente ou carinhosamente, a lei de unicidade, ela apenas nos mostra que temos apenas um único Pai e que esse Pai é o que cria todas as leis. Podem existir as herméticas, podem existir a que tem o segredo, que agora esqueci o nome, leis de prosperidade, né, que muitos têm vendido aí, mas todas elas estão dentro dos mandamentos e da criação divina. Então, nós não temos o que discutir nesse sentido, tá? E quando falamos da unicidade, nós temos aí: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses e nem farás cópias de suas imagens, assim como não os adorarás e nem lhes prestarás culto.
Isso vem de quando Moisés, com a sua mediunidade, recebeu lá nos 10 mandamentos a lei de adoração. Só que a lei de adoração é mais ampla do que isso. A lei de adoração, ela nos ensina que, sim, adorar a um único Deus, sim, mas reconhecer o que é a criação deste Deus. O homem, por vezes, e no momento que nós vivemos, entende que as leis de Darwin, elas são material mais consistente, mais perceptível, e se confunde com o que é da criação. Darwin teve permissão para conhecer essas leis, para trabalhar essas leis. Então, não existe outro para criar leis. Esta é a lei da adoração e da unicidade. Bom, vamos passar para a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela também tem uma interpretação muito interessante, vou ler e conversaremos. Acautela-te contra o desejo descabido, a inveja e o ciúme, aprendendo a conquistar a alegria e a tranquilidade ao preço do próprio esforço. A lei do trabalho, ela nos ensina a lidar com grandes dificuldades que todo ser humano tem, que é complicado, mas que a melhor forma é nós admitirmos que temos e trabalharmos contra, tá? Que é a inveja, o ciúme, e a gente precisa aprender na lei do trabalho, porque é um trabalho interno que nós fazemos conosco, a lidar com estas energias, porque são energias que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós deixamos que impulsione. Gente, não existe inveja boa, não existe. A televisão pode até falar, mas não existe inveja boa. Não existe. O ciúme é a questão da possessividade. Então, se nós não soubermos lidar com o que vai dentro de nós, a possessividade, quem disse para você que o outro é propriedade sua? Isto não existe, tá? Então, a lei do trabalho, ela é a lei que impulsiona nós trabalharmos estas energias, esses maus costumes da consciência na vida, tá? A lei do trabalho não é que você vai laborar na lavoura, não é isso. A lei do trabalho, ela se refere a nós, assim como todas as leis, é uma lei imutável. Enquanto tivermos imperfeições, teremos reencarnação, teremos trabalho, teremos dificuldades. Então, é um trabalho interno. Nós do Espiritismo comentamos muito sempre nas aulas da Luísa a reforma íntima. Só que a reforma íntima é uma palavra difícil. É difícil de lidar com isso. Você fala, eu não vou virar santo. Não, você não vai. Você vai se conhecer para trabalhar e aniquilar o orgulho, inveja, cobiça. Quando a gente fala dos 10 mandamentos, aí está o não cobiçar a mulher do próximo, né? Tá aí dentro da lei do trabalho, tá? Porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Então, essa história de que a gente, por ter um pensamento de inveja, de ostentação e todas essas energias, a gente acha que a gente não acumula nada, acumula sim, acumula para o nosso caminho, para a nossa caminhada. Então, a lei do trabalho, ela é um presente divino para que a gente se trabalhe e tire de si as maiores dificuldades que nós mesmos criamos e mantemos dentro de nós. É uma lei imutável. Ou você te conhece, como Jesus disse, conhece-te a ti mesmo, ou você se conhece. É o único e melhor caminho. Porque, senão, não digo que vá para trás, mas estagna. Para o seu caminho de evolução mental,
de evolução enquanto espírito. E quando falamos aqui, quando eu estou falando aqui, eu entendo que todos tenham a consciência de que somos espírito. Estamos matéria. Somos espíritos eternos. Muito obrigada, Luísa. Nós estamos matéria. Como é difícil lidar com isso, né? Só que eu não vou dizer enganados, mas nós fomos posicionados durante anos, milhares de anos, à cultura da matéria. A matéria ela é um grande auxiliar do espírito, mas a verdadeira vida ela é espiritual. É difícil ouvir isso, né? É duro, mas é verdade. Não é simples, não. A gente está aqui, a gente trabalha, soa, né? Daí vem alguém falar para vocês, olha, isso aqui é transitório, é apenas um invólucro. Mas é verdade, tá? Quando a gente for, o carro vai ficar, as joias, vai ficar tudo. Então, vamos lembrar, né, que a lei do trabalho está aí, é um grande presente divino e nos foi dado para que nós possamos acessar ao alto. Lei de reprodução, conservação e sociedade. Não cometerás adultério. Eu ainda estou na correlação dos 10 mandamentos. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, eu ainda estou na... Quando a gente vai na igreja e faz o catecismo, eles nos ensinam os 10 mandamentos. Só que não há por que menosprezá-los. Sintetizar é que foi o útil. Não cometerás adultério, não prestareis falso testemunho contra o teu próximo, honrai pai e mãe para ser dignos de viveres na terra que o Senhor teu Deus te dará. Bom, nós já estivemos entendendo que a lei da reprodução atualmente, ela tem sido, pelo ser humano, muito desrespeitada, né? Deus nos dá a possibilidade de manter aí os nossos sucessores, trazer sucessores para a Terra, para que nós tenhamos aí a continuidade da raça humana, né? Mas o que tem acontecido com a lei da reprodução é que ela tem sido utilizada sem nenhum respeito, sem limitação. A lei de reprodução seria importante que ela fosse uma das leis imutáveis. Você definiu ter filhos e ter família, então mantenha esses filhos e essa família. Deus dá o direito de quem não quer ter filhos, de não tê-los. Porque junto com a lei da reprodução vem a educação, né? E a lei da reprodução, ela traz para a gente a conservação da raça humana. A conservação da raça humana com qualidade, com educação, com evolução, e isto nós estamos vendo que não tem acontecido. As crianças ficam para adoção, os adolescentes com a sua autonomia, e autonomia de também reproduzir, é isso que eu quero dizer. E assim, é uma lei que ela é mutável. Sabe por quê que a lei de reprodução é mutável? Por mim ela seria imutável, foi isso que eu disse, mas ela é mutável por quê? Porque este presente até vem lá em o último livro da Bíblia, da situação que a gente está vivendo agora, Apocalipse, vem Apocalipse, a palavra de que 7 anos antes, 7 anos depois, nós teremos aí a isenção da reprodução. A lei de reprodução ela é mutável, ela pode deixar de existir. Se não houver reeducação, se não houver a condição para você realmente, além de ter a sua família espiritual, criar também a sua família terrena, reparando vários itens. Então, a lei de reprodução, ela não é imutável, ela é mutável. Estamos sujeitos, sim, à isenção, à inexistência da raça humana por falta de respeito ao que lhe foi dado como presente.
Bom, a lei de conservação e a lei de sociedade são os... bom, não cometerás adultério, né? É uma lei que está dentro da lei da sociedade. Por quê? Porque é uma lei que envolve respeito, que envolve acato, que envolve recato, tá? Ela está dentro da lei de sociedade, mas ela também vai se encontrar dentro da lei de adoração, né? Por quê? Porque ultimamente a gente entende os grandes desrespeitos a outras formas de adoração. Se você não adora como eu, se você não faz como eu, você não cabe nessa sociedade, você não cabe dentro das situações que a minha família cabe, os meus amigos cabem. A lei de sociedade, ela traz respeito, ela pede respeito, o autorrespeito, que a gente não pode deixar de lado nunca, mas também o respeito aos dogmas das religiões em geral, tá? Bom, fui até honrar pai e mãe para seres dignos de viveres na terra que o Senhor teu Deus lhe dará. Então, a gente tem que analisar que dignos de viveres significa viver em sociedade sem restrição. Digno de viveres significa conservar tudo o que o Pai nos deu. E digno de viveres significa a dignidade do respeito da lei de reprodução, que é uma das leis que nós temos aí e que são leis móveis, mutáveis, né? Temos a lei da polaridade. A lei da polaridade, ela é muito importante, porque é nela que nós entendemos que todos nós temos luz e sombra. E o fato de ser luz e sombra não significa que um lado é ruim e o outro é bom. São as polaridades, tudo tem seu lado positivo e negativo que nós devemos de avaliar. Por quê? Porque o nosso crivo de bem e mal não é absoluto. Absoluto é Deus. O crivo humano não é absoluto. Então, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Essa lei, ela nos permite entender e avaliar que tudo tem um referencial. Como eu acabei de falar, absoluto é Deus, absoluto é o Pai. Se a partir do referencial eu vejo, dependendo da iluminação, seu Érico com 1,50 m. Dependendo da iluminação, eu o vejo com 2,10 m. Então, vamos avaliar isso a partir de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós vivenciamos situações que o nosso ponto de observação não é o verdadeiro, não é o único e não é o absoluto. Ali tem dois polos de avaliação que você pode, dali, tentar concluir o que há de melhor. Mas isso não significa que é absoluto o nosso ponto de vista. Eu estou pincelando as leis, porque essas leis, na verdade, elas merecem estudos profundos. Vou colocar só um parêntese aqui, aí eu convido a quem tiver o interesse a estudar conosco, a conhecer os livros, por exemplo, o que a gente vai comentar agora, né, que vem a seguir, que é do Hermetismo, Hermes Trismegisto. São conhecimentos que movimentam a nossa forma de pensar, tá? Nós teremos aqui na casa vários cursos de sugestão de livros e assim por diante, tá bom?
Temos nessas leis morais e universais a oferta para a nossa organização interna. Elas existem, elas procuram singularidade e equilíbrio no universo, e essa singularidade e esse equilíbrio do universo, ele está dentro de nós. Nós que permitimos muitas vezes que haja o desequilíbrio. Ai, eu quero comer torta de limão. Ah, mas eu vou comer mais um pedacinho. Ah, mas eu vou comer mais um pedacinho. Ah, mas eu vou comer mais um pedacinho. Meu corpo tem equilíbrio, mas se eu ofereço desequilíbrio para ele, com certeza a gente vai sair daquilo que pode atender a sua vivência, a sua vida, o seu dia a dia. Então, nós temos dentro dessas leis a condição de ter equilíbrio. Nunca esquecendo que nós estamos numa casa que busca fé e equilíbrio. A fé raciocinada e o equilíbrio em todos os aspectos, no mental, no físico, na nossa chamatrina, aquela chama dada por Deus para cada um de nós, tá? Temos nessas leis morais universais a oferta para a nossa organização interna, para lidar com o dia a dia. Ninguém está falando que todo mundo vai virar santo aqui, a gente está falando de dia a dia, não é verdade? E estas leis, elas estão grafadas em nosso inconsciente desde os primórdios, desde quando viemos a este mundo e tivemos várias encarnações. Nós temos já grafadas na nossa mente o que são as leis universais, o que são as leis que Moisés trouxe, nós sabemos, mas o que nós fazemos com isso? Nós deixamos aqui resguardada e não as utilizamos no nosso dia a dia. A busca é essa, é criar este equilíbrio. Eu citei a gula, mas tem outros itens que nós temos que analisar, tá? Porque é bem assim, enquanto eu estou falando que a filha do vizinho está beijando lá, eu estou deixando de trazer informações e coisas positivas para mim. Enquanto eu estou me destruindo na gula, eu estou diminuindo o meu espaço e meu tempo de vida para doar um pouco de energia e um pouco mais de condição para todos nós. Bom, Jesus nos traz a unificação dessas leis, tá? Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A síntese de todas as leis morais, estando nesta a base principal, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós estamos seguindo o enunciado dos 10 mandamentos. Quando nós seguimos a segunda lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo, você pode até falar no próximo primeiro, mas se você não se amar, você não vai ajudar próximo nenhum. Então você precisa se conhecer e buscar o equilíbrio através do conhecimento, da filosofia. Vou ter que voltar. Então, mas nós conseguimos amor e caridade, oferecendo mais condições de seguirmos a moral filosófica do espiritismo cristão, de nos religarmos ao todo, reforçando em nós seus verdadeiros ensinamentos. Então, assim, eu até estava comentando isso hoje, algumas pessoas se apegam ao momento de Jesus na cruz, tá? No meu humilde conceito e no aprendizado que eu tive no Espiritismo, esse momento é importantíssimo, mas ele não veio trazer esse momento. Ele veio trazer para a gente as leis morais, as leis que nos equilibram, as leis que trazem para a gente o autoentendimento, que trazem para nós este buscar de si, porque a partir deste buscar de si você tem o que oferecer ao próximo. Pode ser cesta básica, pode ser roupa, pode ser amor, pode ser caridade, pode ser conhecimento. É a partir do momento que a gente nutre a nossa consciência que nós temos condição de passar um pouco mais para o próximo. Mas o Espiritismo, ele é composto de ciência, filosofia e religião. A gente falou agora sobre o religare
Etimologicamente, religião tem o significado de religare. Este religare, ele não é apenas uma alusão à religião, não. Ele é a forma de contato com o plano maior. Existe uma coisa chamada religião, cheia de dogmas, cheia de itens a se cumprir, de roupas a se vestir, de lugares a ir. Tá, legal. Só que no Espiritismo nós não somos religião, nós somos filosofia, tá? Nós somos doutrina. Doutrina do quê? Do Espírito. E nós temos dentro do Espiritismo a religião, que é o religare, que se vocês tiverem dúvida eu explico, talvez tenha explicado rápido, a ciência e a filosofia. A ciência, através da experimentação. Essa experimentação vem com Kardec, tá? Ela vem com Kardec através do Livro dos Espíritos, dos questionamentos, das perguntas, ótimo. E vem a filosofia, tá? A filosofia, nós temos vários pensadores e um deles que fala das leis herméticas seria Hermes Trismegisto. Não me aprofundarei em Hermes Trismegisto, pois há muitas definições sobre quem ele foi. Desde Sete a, se não me engano, São Pedro e a época indefinida, tem uma descrição muito bonita sobre ter sido escrita na Tábua de Esmeraldas, que é guardada na Arca da Aliança, a tábua onde ele escreveu esses princípios. Só que eu não deixo de destacar, estes princípios de Hermes, ele vem também a partir do Criador. Então nós temos ali a unicidade, a lei da unicidade divina, aonde ele fala que o todo é mente e o universo é mental. Nós poderemos chegar a esse padrão, como Jesus disse que chegaremos? Sim, mas primeiro nós precisamos conhecer a nossa consciência, o funcionamento dessa consciência, para que nós possamos começar a assimilar o que é a grandeza do universo. Nós podemos assimilar parte do amor divino integralmente quando nós subimos os degraus devidos. Mas primeiro, conhecer a nossa própria mente, porque a nossa própria mente é parte deste magnífico universo e infinito. Então, o universo é mental. Nós temos que seguir o caminho de alimentar essa mente com conhecimento, com interesse, para que nós comecemos a trilhar o caminho de conhecer esse universo mental, tá? A lei de vibração, que Hermes também escreveu no Kybalion, quem tiver o interesse de ler, é um ótimo livro, mas é um livro difícil. A lei da vibração, ela nos diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, que não há inércia, tá? Eu vou partir da última parte. Não há inércia conforme o referencial, tá? Aqui na Terra, nesse momento, nós estamos inertes, nós estamos parados, mas vamos combinar? Tem vibração por todo o nosso corpo, por toda a nossa aura, por toda a nossa teia mental. Nós entendemos, segundo o nosso referencial, que há inércia, mas a inércia não existe. Nada está parado, nós estamos num universo em pleno movimento, mas existe também a movimentação energética para a composição da nossa malha espiritual, aquela que todos têm comentado atualmente, que está muito enegrecida por causa da forma de pensamento, porque então o estudo é o que pode diminuir o peso, a densidade que se encontra essa malha vibracional, né? Nada está parado. A gente pode achar que está, mas no universo nada para, nem um momento. Aí,
como nada para, a gente entende que existe uma ação constante e vai para a lei de ação. A lei de ação, ela fala dos movimentos de fluxo e refluxo, pensando nas marés. Ela vai e naturalmente ela volta. Isto, gente, a lei de ação, assim como a lei de trabalho, ela está diretamente conectada com a gente. Não tem como não estar. Primeiro que nós estamos no universo e segundo que ela vai agir naturalmente sobre nós. A lei de ação, ela mostra para a gente que a gente tem altos e baixos, a gente nasce, cresce, vive, falece, volta para a ação da vida de novo. Há quem não acredite? Mas isso é uma lei. É aquela lei que mostra pra gente que às vezes você está numa baixa emocional, tão baixa, que você tem toda a condição de cumprir a lei de ação e fazer esta energia circular e retornar de forma positiva. Vai cair de novo? Desculpa, vai. Mas a gente está dentro de uma lei, tá? A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Assim sugere mais uma das leis herméticas, a do ritmo. Mas antes de falar, de terminar e ir para a correspondência, o que nos mostra com facilidade a lei de ação é o pêndulo. Eu não sei quem conhece o pêndulo. Ele para, mas ele naturalmente vai pegando os movimentos conforme a movimentação de energia. Só que ele não para. É bem interessante, tá? O pêndulo é um grande demonstrador da lei de ação. Tem um outro instrumento que a Georgia usa, mas que eu não sei exatamente. É até às 8 a palestra? É, radiestesia, isso mesmo. É até às 8? Então, peraí. Nós vamos falar de uma das leis que todos nós temos conhecimento, que é a lei de causa e efeito ou a lei de compensação. É absoluto, definitivo e correto. Eu fiz, eu recebo. Eu planto, eu colho. Por isso, a indicação de que façamos o bem, mudemos o pensamento, mudemos a sintonia, melhoremos o nosso padrão. Por quê? Eu mandei uma energia ruim para aquela pessoa, não se engane, ela volta. E isso, qualquer religião, ela vai falar para você. É a bolinha de borracha, atirou, volta. Não tem saída. É algo que nós temos já no inconsciente, está aqui, mas de vez em quando a gente vai lá e faz aquela coisinha que era melhor que não voltasse, mas ela volta. Tá? A lei de ação-reação, ela é uma das leis, ela é mutável também, ela tem algumas probabilidades de mudança, tá? Mas, em geral, a lei de atração, a lei de causa e efeito, ela é uma lei de compensação, porque eu fui muito má agora, eu falei, você joga uma energia ruim, ela volta, só que tem uma coisa legal, você joga uma energia boa, ela também volta. Você joga um item de boa vontade, isso também volta. Então, o padrão mental que a gente mantém e o que a gente emana para o outro é exatamente o que a gente vai emanar para a gente. Mas eu penso tanto, eu não consigo. Existem formas de foco. A gente falou no começo, a energia do coração. Existem formas de oração. Eu posso ficar 3h30 falando com Deus meu, com palavras difíceis. Ai, meu pai, porque... Não tem condição de Deus escutar se você não focar, se você não colocar a energia do coração, a energia positiva do coração nisto, tá? Nós temos mais leis, tá? A lei da atração, ela é meio que um mantra, tá? A lei da atração. Mas tais leis, todas essas que eu falei, que eu citei,
tá? Porque nós não nos aprofundamos, eu citei, isso são leis para ser estudadas com aprofundamento, tá bom? Essas leis foram defendidas na Tábua de Esmeralda, que acredita-se ter sido escrita pelo Hermes Trismegisto, que teria vivido no Egito entre 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo, né? Eu apenas pincelei sobre essas leis, porque nós sabemos na atualidade que uma delas foi a base do livro The Secret, né? Que trabalhou muito a lei da atração e que, sinceramente, eu acho que não dá para você começar do fim, né? Primeiro, a gente tem que aprender a lidar com a mente, com a nossa consciência, com o nosso coração, com o nosso respeito, para poder lidar da forma que eles falaram, mas que era para vender livro, no meu humilde conceito, tá? Bom, nós definimos com o básico, porque as leis, todas as leis universais, que são 21, chegam a se repetir, uma entra dentro da outra, elas vêm da nossa inteligência suprema do universo, que é Deus. Não há outra proveniência. Deus, que é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Tá? Eu, sinceramente, não tenho questionamento, mas para quem tem, na questão da unicidade divina, das leis universais, eu convido, vamos estudar juntos. Isto é muito importante, porque a fé raciocinada é que traz para nós uma melhor condição de vida, um melhor equilíbrio e um melhor uso da fé, tá bom? Em pleno reconhecimento da unicidade divina, o ser humano tem nestas leis naturais, herméticas, quânticas, ou seja, todas que Deus criou, a oportunidade de achegar-se a Deus pelo pensamento, com humildade e simplicidade no coração, pois na sintonia do pensamento, sem dogmas, emanando do coração verdade, amor, sem palavras difíceis e decoradas, ou em locais específicos, nos sintonizamos ao Criador Supremo no silêncio da nossa alma, pois somos parte do todo, nós somos natureza humana, às vezes nós não lembramos disso, natureza humana. Pai, sob Tua luz, nós que somos no todo, nós que somos, olha, Eliana, no que somos no todo, queremos acordar a centelha de luz, que é a chamatrina que eu falei para vocês, deixada por Ti em nós. E confirmando esta busca interna, diz Jesus, o governador deste planeta. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus mostra aí a confiança que Ele tem em nós, seres humanos, para desenvolvermos a nossa consciência, o nosso conhecimento, a nossa moral. Por enquanto, eu agradeço e boa noite. Arranquei o trem.